Tá me entendendo, Rafa? Não, perfeito. É que eu tô rindo, Eu, porque isso aí eu falo a vida inteira, eu falo isso daí. Os caras... Eu acho muito mais mérito do batedor. Aí... E aí, falou, chutou, ainda desviou. Peraí, a partir do momento que se desvia, o cara tem quantos milésimos de segundo pra mudar? Pois é. Não tem como, é igual você falou agora, é física, não tem como. É relativamente impossível você mudar. E aquela bola que passa no meio das pernas, goleiro não pode tomar gol no meio das pernas. Você escutava muito isso daí. Se o atacante é bom, ele vai chutar no meio das pernas do goleiro, porque ele sabe exatamente o que você acabou de falar. Você não vai fechar a perna, a bunda não vai fechar, você não vai pegar aquela bola. Vamos fazer uma aí com o pessoal, com os ouvintes que estão nos ouvindo agora. Fica de pé, abre as suas pernas, não precisa abrir muito, abre na altura dos ombros, na largura dos ombros. Imagina uma bola vindo numa velocidade rápida no meio das suas pernas e tenta fechar. Ou você tenta fazer a cama, né, a entrada com cama. Tenta abaixar o seu tronco para a bola. É por isso que nós temos que trabalhar também a repetição. É repetição, repetição, repetição. Mas às vezes é impossível porque fisicamente é impossível acontecer a defesa, né? Porque principalmente quando o atacante vem cara a cara, ele já procura o contrapé do goleiro, né, professor? Aí está o problema. Porque essa bola que você fala de fazer a entrada com a cama, geralmente é quando ela vem de longe. Exato. Pra você não dar rebote, você vem embaixo nela, né? Aham, sim. Agora, quando não tem muito tempo, a gente usa os pés, chuta para algum lado, entendeu? Porque é complicado. Ou se a bola vem de muito longe, você arma o corpo para fazer a entrada com cama e ela desvia, aí você tem que dar uma manchete, você tem que colocar a própria cara na bola, porque é complicado. Qualquer desvio te mata, a gente sabe disso. É verdade, e a bola ela já vem também dançando. Houve uma defesa do Fernando Praz contra o Flamengo, não sei se você viu, no escanteio, o Guerreiro cabeceia no chão e o Fernando Praz faz uma defesa sensacional. Sim. Então, observando o lance do escanteio, o Praz o tempo todo vem o escanteio, ele está girado para o canto do escanteio que veio do canto esquerdo, né, direito do ataque esquerdo do goleiro. A gente conta pelo canto do goleiro esquerdo, a bola vem no canto direito. A cabeçada do Guerreiro é fulminante. Se você observar o Praz, ele está girado, aí ele dá 3 passos para trás, mas sempre de frente para o atacante, professor. O lance, sim. Isso aí foi perfeito, né? Até a leitura, né? Igual a gente fala, ele já previu, ele já se preparou, ele anteviu aquilo e se preparou, não se preparando que a bola ia lá, mas ele preparou para o raio de reação dele fazer aquilo que ele treina diariamente, né? Tanto é que a explosão dele é sacanagem. Explodiu muito contra a bola. O seu goleiro, um dos seus goleiros prediletos é o Marcos, né? Você já tinha comentado comigo. Explica um pouquinho pra gente qual que era essa coisa de antever o lance que o Marcos tinha, professor. Eu sempre, até que estava conversando com você offline, às vezes eu mostro os meus goleiros, mando lances, defesas do Marcos. O Marcos tinha uma coisa que eu acho que eu nunca mais vou ver em goleiros, que era a leitura corporal, né? Ele muitas vezes, eu até trabalhei com o Igor, que é um goleiro que jogou aí na base do Palmeiras e treinou com o Marcos, e o próprio Igor também comentava, falou, o Marcos, a leitura corporal que ele faz, e assim, é muito rápido, porque não é só fazer a leitura corporal, você pode demorar 10 segundos, mas se você demorar 10 segundos com o cara na sua frente, o cara fez 3 gols. O Marcos fazia isso em milésimos de segundos. O cara posicionou o pé de apoio, ele sabe, conforme se ele abrir muito, ele, por exemplo, ele vai bater com a perna direita, ele colocou a perna esquerda, se ele virar muito à direita, ele já sabe que vai chapar de um lado, se ele fechar, ele já sabe que vai chapar do outro. Por isso que ele posicionava o corpo dele, antevendo o que o cara ia fazer. E se o cara tentava dar a cavadinha por cima, ele com a envergadura que ele tinha, que era monstruosa, ele mesmo assim conseguia fazer defesa. Tanto é que muitas vezes em jogos ele obteve muito mais êxitos do que falhas. Verdade. O Marcos teve aquela época que ele tava voando em 99 ali, que aquele jogo contra o River Plate lá no Monumental de Nunes foi uma coisa absurda, né, professor? Ali, esse jogo contra o River e o jogo contra o Corinthians, que ele também pegou absolutamente tudo, acho que foram 7 ou 8 defesas assim, de níveis
dificílimos. Eu acho que é para ficar na história do Palmeiras sendo um dos maiores goleiros, junto com Oberdan, Marco, Leão, entre tantos outros. Veloso também. O Veloso eu sempre falo para ele, até tive a chance de falar com ele outro dia. Eu digo, Veloso, você foi um dos goleiros mais regulares que eu vi jogar. Aí eu queria agora entrar nesse assunto regularidade com você. O Veloso era um goleiro que raramente tomava 3 gols num jogo. Não só por ele, mas eu acho que a equipe também ajudava bastante ele, né? Mas eu vi, aquela campanha de 96, eu assisti, dei a maior sorte, até vou depois te passar o link. Achei um link que o cara colocou todos os jogos em melhores momentos. Teve um jogo contra o Santos que foi 6-0 pro Palmeiras. O Kleber fez 2 gols de cabeça. Aquele jogo era pra ser 12-8, porque o goleiro do Santos também fechou o gol, não me lembro o nome dele. Sim, eu lembro, eu era menino, eu lembro desse jogo, eu tava na casa da minha tia. Belmiro, E eu tinha um Santista, eu xingava tanto ele, meu pai ficou bravo comigo depois. Então, professor, é impressionante o que o Veloso e o goleiro do Santos, que eu não consigo lembrar o nome, acabaram com o jogo, eles jogaram demais. Ele era muito frio, né? Sim. Ele era muito frio, ele tinha uma como que eu posso dizer? Ele era clássico e ele estava sempre com a mesma feição. Você não via ele se exaltando nunca, ele era sempre tranquilo. Eu acho que isso chamava muita atenção. Eu acho que com ele também que o Marcos aprendeu tanta coisa boa, né? O Marcos sempre fala que o Veloso era o ídolo dele. Quando ele chegou no Palmeiras, falou, vou jogar com o Veloso. E que ele gritava Veloso quando ele estava lá no Você aprende com o Veloso e você tem uma qualidade do Marcos, deu o que deu, né? Deu o que deu. Professor, nossos goleiros tão bons. Chegou na década de 90, nós tínhamos, sei lá, 4, 5, 6 em alto nível para a seleção brasileira. Era Marcos, o próprio Rogério Ceni, era o Zete, o Marcos, Zete, Veloso, o menino lá, Dida. Sim, aí depois chegou Marcos, aí teve o Rogério Ceni. Sei lá, tem uns 7, 8 goleiros, agora nem lembro tanto goleiro que tinha. Hoje a gente não consegue cavar um. A gente pega o Jefferson, que é pra mim, hoje, eu gosto muito do Fernando Praz, hoje, pra mim é um dos melhores. Mas eu vejo os outros goleiros, eu não consigo ver um goleiraço assim. Eu gosto do Walter, reserva do Cássio. O Cássio às vezes tem boas partidas, mas o Cássio tem algum problema com o canto direito dele, eu não sei o que acontece. Não sei se você já reparou, o canto direito ele não vai. Ele falha muito. O canto esquerdo dele é muito bom, mas o canto direito é estranho. Não sei se ele teve alguma contusão, né? Às vezes ele pula meio... Eu não acompanho tanto o futebol brasileiro, mas eu gosto muito do Walter também. Ele tem uma regularidade muito boa. E ele tem um reflexo cara a cara que é uma coisa inacreditável. Ele fecha o ângulo, o cara chuta em cima dele. Tá vendo? Aí, ó, você já pegou. Ele tava no União Barbarense largado, aí o Corinthians foi lá e pegou. Deixa eu te falar, eu tenho uma história muito legal com o Walter, que a minha patrocinadora de luvas, eu que indiquei pro Walter. O Walter tinha acabado de... Ainda é sua patrocinadora? Ainda é. Pô, fala o nome. HO Soccer Brasil. Boa! Aí a HO tava comigo e eu conheci o Walter, e nós tínhamos feito uma entrevista no Voa Goleiro falando dessa ida dele pro Corinthians. Eu falei, Walter, você tem patrocínio? Não, eu falei, experimenta essa luva aí. E o Walter experimentou e hoje tá com a luva... não sei quanto tempo já, 2, 3 anos, e tá feliz pra caramba. Mas eu acho ele um bom goleiro. Voltando a falar isso que você estava falando dos goleiros, eu acho que falta isso, né, Raul? Antigamente os goleiros no Brasil, eles costumavam jogar com uma média de idade muito alta. Hoje, a idade do goleiro que está começando a jogar, ela é muito baixa, então se queima muita etapa, né? Só uma coisa que eu queria falar, exatamente. Agora nós chegamos... Rapidamente, professor, nós passamos uma época que nossos goleiros eram horríveis. Nos anos 80, tinham poucos goleiros que... O Valdir Pérez era o goleiro da seleção brasileira, pra você ter uma ideia, afundou a seleção, porque Carlos eram goleiros fracos. A preparação de goleiro evoluiu muito. Nós chegamos nos anos 90 com os melhores goleiros do mundo. O que aconteceu nesse intervalo aí que a gente hoje não consegue achar um goleiro para essa seleção brasileira aí, aqui mesmo no Brasil? Você falou, eles estão começando muito cedo. A maioria começa muito cedo mesmo. E eu vejo erros que é da inexperiência, né? Coisa de não sabe jogar ainda. A própria irregularidade, ela vem sob pressão, né? O cara tem muita pressão, pouca idade. Como
cuidar disso na cabeça do atleta. Eu acho que isso influencia bastante. E um pouco também é porque nós paramos na técnica, porque nós somos muito técnicos. Isso é verdade, nós somos a melhor escola de goleiros, tecnicamente falando, do mundo. Sim. Eu falo isso porque eu estudo escola alemã, eu estudo a escola espanhola, até por causa do site, para levar a informação para a galera, eu estudo bastante isso, né, Raul? Mas, assim, eu acho que nós paramos nisso. Nós paramos na técnica. E não é... Hoje, além da técnica, se prevalece a eficiência. Então, olha, o goleiro tem que fazer o punho, as duas mãos assim, tá, se o cara... Aí a gente fala isso, lá na Alemanha o cara chuta uma bola na cara do goleiro, o cara faz punho, caramba, ele dá um soco na bola. Sim. Do jeito que eles são malucos, eles dão um soco na bola. E você vai falar isso pra um cara, tá completamente errado. Tá completamente errado. Mas tá, e aí? Ele fez a defesa do mesmo jeito. Pois é. Eu falo isso porque eu criticava muito a escola de goleiros alemã. Eu criticava muito, falava, pô, esses caras só treinam força, esses caras abrem as pernas, parecem uns frangos, não sei. Mas depois eu fui atrás, mas por que disso? Mas por que o goleiro alemão tá melhor que o goleiro brasileiro? E aí a gente começa a ver, né, Raul? Que a eficiência, jogar com o time, ajudar o time dentro do jogo, treinar como se joga, jogar como se treina, tá me entendendo? Eu acho que tudo isso, e o Brasil parou na técnica, essa é a minha opinião. Mas eu acho que nós vamos voltar, e nós vamos voltar muito mais forte, né? Eu tô falando na parte de goleiros, eu não digo... Sim. Em geral, tô falando na parte de goleiros, eu acho que nós vamos voltar e nós vamos voltar muito mais forte, Raul. É que eu acho que a gente acomodou, né, aqui no Brasil, porque se evoluiu tanto no Brasil nessa posição e se criou tantos mitos, né, aí, que o pessoal acomodou, falou, não, então tá bom, agora vai sendo sempre assim. Professor... Eu vou te dar um exemplo de conversas que eu tenho às vezes com alguns amigos, eu falo, pô, dá uma olhada na escola alemã. Aí o cara fala, tá maluco? Escola alemã, esses caras são fortes, só dão um soco na bola, não sei o quê. Nós somos 5 vezes campeão do mundo. Só que nós paramos nisso, né? Faz tempo que não ganha título mundial, pelo que eu me lembro, foi em 2002, né? E tava o Marcos no gol. E que acabou com o jogo contra a Bélgica. E que, aliás, se não fosse o Marcos naquele jogo... Tem uma foto do Marcos, né, professor? Uma cabeça, um chute do jogador da Bélgica, ele tá tão esticado. No ângulo. Aquilo que você falou da envergadura. E aquela defesa que ele pegou também na falta, eu até perguntei isso pro Pracidelli. Olha que interessante, perguntei pro Pracidelli um dia sobre aquele lance da falta, que o Marcos chegou, tocou nela, ele esticou, espalmou, pegou na trave e saiu. Ele salvou o Brasil, tava 0-0. Sim. O próprio Marcos também falou pra mim, ele falou, pô, o cara deu uma cacetada, meu. Quando eu vi ela ver, o Marcos chegou porque ele é grande. Uhum. O Marcos é um monstro, ele é maior que eu. Eu tenho 1,90, que não é nada para um goleiro hoje em dia. Ele deve ter uns 2,5, sei lá, porque o cara é muito grande. Pra mim, injustamente não foi o goleiro da Copa. Eu acho que por marketing, que é a Adidas, né? Adidas patrocinava a Copa do Mundo e patrocinava a Alemã. E aí colocaram o campo, porque o Marcos... fez uma Copa do Mundo muito regular, salvou o Brasil quando mais precisou nesse jogo aí contra a Bélgica. A Bélgica foi uma atuação espetacular dele, ele fez umas defesas que eu falei, e a Bélgica teve um gol anulado também, não teve? Teve um gol anulado que não precisava ter sido anulado, mas aí todo mundo parou. Uma outra coisa, você falou da escola alemã, eu não entendo como alguém pode desprezar uma escola que criou Ilgner, que criou Harald Schumacher, e para mim, Oliver Kahn, agora tem o Neuer, para mim o maior de todos os goleiros que eu vi jogar, eu sou mais velho que você, né? Sepp Maier. Sepp Maier foi o maior goleiro que eu vi jogar. Sim. E eu digo assim, eu nunca vi um goleiro fazer o que ele fazia. E ele jogava em 74 na Copa da Holanda, quando eles foram campeões na Copa da Alemanha. Sepp Maier já jogava desse jeito que você fala, professor, de inserir ele no jogo. Ele saía, ele era quase um líbero junto com o Beckenbauer. Ele saía do lance, ele fechava ângulo, fazia coisas que o goleiro jogava embaixo das 3 traves. Como é que é essa evolução? Lá em 74, nos anos 70, o Maier já jogava como o goleiro de hoje.
A cultura da Alemanha, ela é uma cultura de goleiros, né? Eu falo isso porque o treinador com que eu tô trabalhando aqui, o treinador do time, ele morou 15 anos